Atenção com o que receitam para sua tireoide. Não existem receitas mágicas. A tireoide é uma glândula muito importante no nosso corpo. Ela produz os hormônios que controlam o nosso metabolismo, que são os T3 e o T4, e que você já está cansada de saber sobre isso. Agora, o que é importante é a gente entender que hoje em dia a gente vê um monte de coisa, especialmente na internet, prometendo regular a sua tireoide, dizendo para você hormônio tiroidiano é isso, hormônio tiroidiano é aquilo. E aí eu vou tentar esclarecer aqui para vocês algumas coisas que são importantes e que a gente acaba vendo os pacientes sendo prejudicados por um pouco de desconhecimento sobre o tema. Queria começar falando para vocês sobre o extrato de tireoide. Um medicamento que não tem no Brasil, ele é importado, muitos pacientes importam esse medicamento, que é tido como mais natural para tireoide. O extrato de tireoide é uma medicação que era utilizada antes dos hormônios tireoidianos serem sintetizados em laboratório. É uma medicação que a gente não sabe qual a dose de hormônio você está tomando. Então ela é muito instável para cuidar da sua tireoide. E quando tomada junto com o hormônio tiroidiano, pode levar até quadros de hipertiroidismo. Então tomar extrato de tireoide é um tratamento que se fazia antes dos anos 50. E a gente não deve utilizar o extrato de tireoide porque ele realmente não traz nenhum benefício, especialmente se a gente tenta substituir o hormônio tiroidiano por este medicamento natural, que na realidade não é. A segunda coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é com o iodo. O iodo, ele é a substância que dá origem aos hormônios tiroidianos. O iodo no nosso organismo, ele realmente serve para a tireoide construir o hormônio tiroidiano. É a matéria-prima do hormônio tiroidiano. Mas é importante que a gente entenda que aqui no Brasil a gente tem uma ingesta muito alta de iodo, porque o nosso sal, por força de lei, ele é iodado. E não são todos os países que têm iodo no sal. E o Brasil tem um dos maiores níveis de iodação do sal. Então aqui no Brasil a gente realmente não tem mais déficit de iodo. Além disso, é importante entender que se você toma uma quantidade muito alta de iodo, as tais gotinhas de iodo, o Lugol, você pode até causar uma tireoidite, uma inflamação na sua tireoide, porque o excesso de iodo pode levar a essa tireoidite. Se você realmente precisa de iodo, você teria que fazer um exame que se chama iodúria, para a gente saber qual o nível de iodo que você tem. E que no Brasil, como eu já disse, é raríssimo você ter alguém com déficit de iodo. Outra coisa importante também são os hormônios manipulados. Eu lembro a vocês que os hormônios tiroidianos, eles são sintetizados em microgramas, não em miligramas. E a imensa maioria das farmácias de manipulação não tem balança para micrograma. Então isso pode gerar uma alteração muito grande na quantidade de hormônio tiroidiano que você toma. Além disso, nós devemos tomar o T4. Não é recomendado que se tome de rotina o T3, porque o nosso organismo transforma T4 em T3 de acordo com a necessidade. É por isso que pacientes que fazem a tireoidectomia total e só tomam o T4, a levotiroxina, quando fazem exames de sangue, têm níveis normais, tanto de T4 tanto de T3, porque o nosso organismo, como eu disse, transforma o T4 em T3 de acordo com a necessidade. Dessa maneira, apenas uma porcentagem muito pequena dos pacientes necessita tomar o T3 via oral, T3 por boca. A gente tem que lembrar que o T3 ele funciona diferente do T4, porque o T3 ele vai direto para a célula e o T3 tem uma capacidade maior de ligação às células musculares, especialmente as células no músculo cardíaco, o que pode levar a quadros de taquicardia e até mesmo de arritmia. É muito importante que você entenda essas situações para que você, muitas vezes, procurando um tratamento correto, não se prejudique. Procure sempre um profissional qualificado
um endocrinologista, ou mesmo um bom clínico geral, para orientar você com relação à medicação correta e adequada para a sua tireoide. E se tiver dúvida, procure sempre uma segunda opinião. Essa situação já aconteceu com você? Você já passou por alguma situação parecida a essa? Deixe aqui seus comentários. Peço também a você para curtir e compartilhar esse vídeo e não deixar de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!